Olá, eu sou a professora Jaqueline. Bem-vindos à aula de língua portuguesa do 9º ano. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 108 e novamente vamos tratar do gênero crônica. Vamos ver? Os objetivos dessa aula são reconhecer o estilo de linguagem, reconhecer informações implícitas, identificar relações de oposição e os sentidos provocados por elas, reconhecer o uso do imperativo e o sentido advindo desse uso. Aqui eu trago para vocês uma propaganda de um tempo que vocês não se lembram, mas os pais de vocês lembram muito bem. Havia uma propaganda na TV que era assim: compre batom, compre batom. Era uma criança que tentava hipnotizar o pai para que ele comprasse o chocolate batom. Professora, você está fazendo propaganda? Não, não estou. Mas é um chocolate muito gostoso, não é? Você já comeu? É muito bom. Aqui nós temos então a criança fazendo a hipnose e a marca do chocolate. E aí temos a palavra compre. O que eu quero destacar com isso? Que a publicidade, ela se utiliza de um tipo de linguagem que nos leva a fazer alguma coisa. Ela utiliza a linguagem de maneira que nós pensamos que ela está dando dicas ou ela está sugerindo, está mandando. Você se lembra de já ter estudado isso? Você já estudou. Vamos ver? Então, hoje, novamente, nós vamos retomar a nossa crônica Exigências da Vida Moderna. Para quem ainda não viu a leitura, nós vamos ver. Vamos lá? Exigências da Vida Moderna, Luiz Fernando Veríssimo. Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã por causa do ferro e uma banana pelo potássio e também uma laranja pela vitamina C. Uma xícara de chá verde sem açúcar para prevenir a diabetes. Todos os dias deve-se tomar ao menos 2 litros de água e uriná-los, o que consome o dobro do tempo. Todos os dias deve-se tomar um Yakult, pelos lactobacilos, que ninguém sabe bem o que é, mas que aos milhões ajudam a digestão. Cada dia uma aspirina previne um infarto. Uma taça de vinho tinto também. Uma de vinho branco estabiliza o sistema nervoso. O benefício adicional é que se você tomar tudo isso ao mesmo tempo e tiver um derrame, nem vai perceber. Todos os dias deve-se comer fibra, muitíssima fibra. Fibra suficiente para fazer um pullover. Você deve fazer entre 4 e 6 refeições leves diariamente. E nunca se esqueça de mastigar pelo menos 100 vezes cada garfada. Só para comer serão cerca de 5 horas do dia. E não esqueça de escovar os dentes depois de comer. Ou seja, você tem que escovar os dentes depois da maçã, da banana, da laranja, das 6 refeições e, enquanto tiver dentes, passar fio dental, massagear a gengiva, escovar a língua e bochechar com Plax. Melhor, inclusive, ampliar o banheiro e aproveitar para colocar um equipamento de som, porque entre a água, a fibra e os dentes, você vai passar ali várias horas por dia. Há que se dormir 8 horas por noite e trabalhar outras 8 por dia, mais as 5 comendo são 21, sobram 3, desde que você não pegue trânsito. As estatísticas comprovam que assistimos 3 horas de TV por dia, menos você, porque todos os dias você vai caminhar ao menos meia hora. Por experiência própria, após 15 minutos dê meia volta e comece a voltar, ou a meia hora vira uma. E você deve cuidar das amizades, porque são como uma planta, devem ser regadas diariamente, o que me faz pensar em quem vai cuidar delas quando eu estiver viajando. Deve-se estar bem informado também, lendo 2 ou 3 jornais por dia para comparar as informações. Também precisa sobrar tempo para varrer, passar, lavar roupa, pratos e espero que você não tenha um bichinho de estimação. Na minha conta, são 29 horas por dia. A única solução que me ocorre é fazer várias dessas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, tomar banho frio com a boca aberta. Assim você toma água e escova os dentes. Chame os amigos junto com os seus pais. Beba o vinho, coma a maçã e a banana junto com sua mulher, na cama.
Ainda bem que somos crescidinhos, senão ainda teria um danoninho e se sobrar em 5 minutos uma colherada de leite de magnésio. Agora tenho que ir, é o meio do dia e depois do vinho, da maçã, tenho que ir ao banheiro e já que vou, levo um jornal. Tchau, viva a vida com bom humor. Observe, neste texto o autor utiliza propositalmente um estilo de linguagem que relembra alguns textos publicitários e principalmente aqueles que dão dicas sobre saúde e bem-estar. Na aula 101 nós vimos um texto desses, você se lembra? Era aquele texto sobre a água do mar e os cuidados com a pele. Então aquele era um texto informativo que de fato dava dicas. Esse texto, ele imita aquele gênero textual com um objetivo que nós já vimos nas aulas passadas, que era fazer a crítica ao excesso de informações que nós temos sido bombardeados todos os dias. Ele utilizou uma linguagem parecida. Será que ele tinha algum objetivo em mente em utilizar essa linguagem? Sim, o objetivo dele era criticar, ridicularizar o excesso dessas informações. Vamos ver aqui alguns exemplos retirados da crônica. Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã. Todos os dias deve-se tomar ao menos 2 litros de água. Nesse caso, o verbo dever, ele é colocado ali no modo imperativo, justamente para nos mostrar que ele está fazendo um pedido, uma dica, uma ordem. No exemplo que citamos, o autor utiliza um recurso persuasivo que relembra a linguagem publicitária. Lembre do compre batom lá do início? Então, compre, faça, seja. Ele relembra essa linguagem. Apesar de não estar sendo uma ordem propriamente dita, ele diz, deve-se fazer, você precisa fazer. Então, aí ele chama a atenção para algo que ele quer que você faça. Nesse gênero textual, o objetivo sempre reside na venda de um produto ou de uma ideia. Então, nos textos publicitários, eles sempre querem vender alguma coisa. No caso desta crônica, o autor quer justamente criticar essa linguagem que quer nos vender essa vida perfeita, que quer nos vender essa vida exageradamente cuidada. Observe. Como vimos, no caso da crônica que estamos analisando, o autor exagera propositalmente a fim de gerar humor e a crítica ao excesso dos textos ou informações a que estamos expostos hoje em dia. Vamos refletir um pouquinho? E você? Quais são as exigências da vida moderna para você? O que você precisa para se sentir bem, para se sentir feliz? Existe alguma coisa que a correria do dia a dia tem exigido de você? Será que você está tendo tempo de viver, de aproveitar? Você precisa pensar um pouco nisso também, porque assim como o autor disse nesse texto, se você exagerar nos cuidados, por exemplo, cuidado com a alimentação, se você é aquela pessoa que só pensa nisso, você vai ter tempo para cuidar da sua família, dos seus amigos, você vai ter tempo para respirar, para viver, para ser feliz. Será que você vai ter esse tempo? Como que você está vivendo? Ah, professora, eu aproveito muito a minha vida, então isso é muito legal, aproveitar a vida, viver a vida como se não houvesse amanhã, claro, se preocupando com os seus deveres, mas aproveitando cada minuto da sua vida, isso é muito bom. Na sua opinião, o que é ser moderno? Então, no texto tem lá, exigências da vida moderna. O que nos é exigido hoje não era exigido dos adolescentes lá da época, por exemplo, em que eu estava na escola, ou da época em que os seus pais, os seus avós estavam na escola. Naquela época, outras coisas eram exigidas. Hoje, algumas coisas são exigidas de você. Que coisas são essas? O que é ser moderno para você? Qual é a vida moderna que você tem levado? Essas questões são somente reflexões, para você pensar um pouquinho sobre isso. No exercício número 1, vamos ver. Releia.
Todos os dias deve-se tomar um Yakult pelos lactobacilos, que ninguém sabe bem o que é, mas que aos bilhões ajudam a digestão. Explique qual é a crítica feita pelo autor que está implícita nesse texto, nesse trecho. Lembrando, implícito é aquilo que está escondido. Eu vou ler novamente. Todos os dias deve-se tomar um Yakult pelos lactobacilos, que ninguém sabe bem o que é, mas que aos bilhões ajudam na digestão. Onde está a crítica implícita? Pense um pouquinho, você vai ter alguns instantes e nós já voltamos. E aí, o que você respondeu? A crítica, neste caso, está em nós estarmos consumindo algo sem saber para que serve. Então, quando ele diz que... Vamos voltar. Quando ele diz que ninguém sabe bem o que é,
mas que aos bilhões ajudam na digestão, o que ele está dizendo? As pessoas consomem esse alimento, essa bebida láctea, dizendo que faz bem, não sabem o que significa os lactobacilos e consomem mesmo assim porque alguém disse, faz bem. Então, onde que está a crítica? A crítica está em você não sabe para que serve, mas só porque te disseram que é bom, você consome. Será que não tem alguns elementos que você tem consumido assim? Você não sabe bem como funciona, você não sabe bem para o que serve, você tem consumido só porque te disseram? Tome cuidado com isso. Toda vez que você for consumir um alimento diferenciado, um chá, principalmente remédio que você precisa consultar o médico, procure os especialistas, leia, pesquise. Não consuma nada que você não saiba de onde veio, que você não saiba o que é. Disseram que é bom e eu vou tomar. Não faça isso. Você pode se prejudicar. Nesse caso, lactobacilos são organismos que ajudam na nossa flora intestinal, ok? Então vamos ver, o autor critica o fato de muitas vezes fazermos algo somente porque nos foi dito, sem sabermos o porquê. Nesse caso, incentivados pela propaganda, as pessoas são levadas a consumir os lactobacilos que nem sabem o que é. Aí está a crítica, ok? Vamos ao quiz. Releia. Todos os dias deve-se tomar um Yakult pelos lactobacilos, que ninguém sabe bem o que é, mas que aos bilhões ajudam a digestão. Diante do que você compreendeu do texto, os lactobacilos fazem bem à saúde? Fazem mal à saúde? Não devem ser consumidos ou são encontrados nas plantas? Você vai ter alguns instantes para responder e nós já retornamos. E aí, o que você respondeu? Vamos ler novamente? Fazem bem à saúde, mal à saúde, não devem ser consumidos ou são encontrados nas plantas? Resposta correta é a letra A, fazem bem à saúde. Ali no texto nós temos essa indicação que diz ajudam a digestão. O texto não diz faz bem à saúde, mas se nós vermos que ajudam na digestão, logo compreendemos que faz bem à saúde, ok? Outra coisa, não devem ser consumidos, o texto não fala isso, pelo contrário, diz que devem ser consumidos. São encontrados nas plantas? Não. Os lactobacilos não são encontrados nas plantas. Professora, mas como eu vou saber onde são encontrados os lactobacilos? No texto não se fala em plantas. Logo, nós poderíamos pensar que essa resposta está errada, ok? Vamos refletir. Se você respondeu corretamente o último quiz, como você chegou a essa resposta? Como que você conseguiu adivinhar que os lactobacilos fazem bem à saúde? Vamos reler o trecho analisado. Todos os dias deve-se tomar um Yakult pelos lactobacilos, que ninguém sabe bem o que é, mas que aos bilhões ajudam a digestão. Nós podemos dividir esse enunciado em 3 partes. Nós vamos dividir a primeira, a segunda e a terceira oração. Todos os dias deve-se tomar um Yakult pelos lactobacilos. Essa é a primeira parte. Que ninguém sabe bem o que é. Essa é a segunda parte. Mas que aos bilhões ajudam a digestão. Essa é a terceira parte. Vamos pensar um pouquinho. Nós temos aqui 3 partes de um mesmo enunciado. Nós podemos chamar cada uma dessas partes de uma oração.
Elas se relacionam entre si e você já sabe que tudo na linguagem existe um relacionamento. Então, essas partes do texto se relacionam entre si. Essas três partes, a 1, a 2 e a 3, têm um relacionamento. A gente precisa saber que tipo de relacionamento que é. Vamos pensar um pouquinho? A parte número 1, todos os dias deve-se tomar um Yakult pelos lactobacilos. Essa vamos pensar que é um enunciado positivo. Por que é positivo? Ele está falando ali, tome lactobacilos, tome o Yakult pelos lactobacilos. É um enunciado positivo. Já na segunda diz que ninguém sabe bem o que é. Não saber o que é um enunciado negativo. Então, deve-se tomar o Yakult pelos lactobacilos. É positivo. Ninguém sabe bem o que é. Negativo. Ok? Não saber o que é negativo. E aí nós temos, mas que aos bilhões ajudam a digestão. É uma ideia positiva. Ajudar na digestão, positivo. Então, nós temos uma primeira ideia negativa, uma primeira ideia positiva, uma segunda ideia negativa e uma terceira ideia positiva. Que relação nós temos entre essas ideias, então? Professor, é aula de matemática agora? Mais com menos dá mais? Não. Mais com mais dá... Não, eu errei também, não sei muito bem de matemática. Mas aqui o que eu quero mostrar para vocês? Que quando eu tenho uma ideia positiva junto com uma ideia negativa, eu tenho aqui um embate. Essas duas ideias são adversárias. Uma anula a outra, uma vai de encontro à outra. Então, o que isso quer dizer? Que elas são opostas, são ideias opositivas ou são ideias adversativas. Vamos ver. No exercício número 1, nós refletimos sobre a crítica do autor em relação a consumirmos coisas que não sabemos bem o que são, mas que nos disseram que eram boas. Essa crítica estava implícita na relação entre as partes 1 e 2. Vamos ver. Você deve tomar o Yakult. Ninguém sabe o que é. Aqui estava a crítica. Por quê? Porque uma ideia é oposta à outra. Primeiro ele diz, faça isso. E na segunda ele diz, ninguém sabe o que é. Então são ideias opostas. E ali estava a crítica. Vamos ver a próxima? Já no primeiro quiz, nós analisamos a relação entre as partes 2 e 3. Que ninguém sabe bem o que é. Ideia negativa. E aí... mas que aos bilhões ajudam a digestão. Ideia positiva. Então, nós temos aqui uma ideia negativa, ninguém sabe o que é, negativo. Mas que aos bilhões ajudam, positivo. De novo, nós temos aqui uma relação oposta. Neste caso, quem vocês acham que venceu? Qual foi a ideia que venceu aqui? Então, na primeira era positivo, deve-se consumir Yakult. Na segunda, uma ideia negativa, ninguém sabe o que é. Na terceira, mais uma ideia positiva. Aos bilhões ajudam na digestão. Então, neste caso, apesar de ter aquela crítica escondida, ele colocou ali que, no fim, lactobacilo é bom ou não é? Nesse caso aqui, ele está dizendo que é bom, sim. Então, eu tinha ideias opostas, ideias que se relacionam por meio de oposição, mas, no fim, a ideia que se sobressaiu foi a ideia de que os bilhões ajudam na digestão. Só não esqueça, ele disse sim, lactobacilos são bons, mas lá dentro tinha uma crítica. Que crítica que era essa? A ideia negativa. A ideia negativa foi uma crítica, ok? Então vamos ver. As orações estabelecem relações entre si. Quando temos uma oração positiva e outra oração negativa, a relação estabelecida é de oposição, também chamada de adversativa. Para você não esquecer, adversativo vem de adversário. Num jogo de futebol, quando eu tenho quem é o adversário? É o outro time, que vai tentar ganhar do meu time. Então, adversativo vem de adversário, portanto, um contra o outro, tá? Nesse caso, para auxiliar essa relação, foi usada uma conjunção, o mas. Vocês já trabalharam isso em outras aulas? Já trabalhamos com a conjunção mas,
Quando essa conjunção aparece, a relação que foi estabelecida ali, ela aconteceu por meio da conjunção. No entanto, nem sempre essa conjunção pode estar aparente. Às vezes, a relação pode se estabelecer sem ter a presença da conjunção. Que outra conjunção pode substituir o mas sem prejuízo de sentido? Vamos ler? O que eu estou querendo saber aqui? Qual conjunção pode entrar no lugar do mas e vai continuar a mesma coisa? Eu costumo dizer que conjunção é irmã do mas, que conjunção funciona do mesmo jeito que o mas funciona. Vamos ler? Letra A, ou que aos bilhões ajudam a digestão, porém que aos bilhões ajudam a digestão, porque, letra C, que aos bilhões ajudam a digestão, letra D, e que aos bilhões ajudam a digestão. Letra A, ou, letra B, porém, letra C, porque e letra D, e. Pensem um pouquinho e eu já volto com vocês. E aí, o que você respondeu? Será que você acertou? Vamos ver? Aqui, a conjunção que tem o mesmo significado do mas é o porém, letra B. A conjunção ou tem significação de alternância, ou eu gosto disso ou eu gosto daquilo. A letra C, porque, significa explicação. E a letra D, e, significa adição. Portanto, a única que se comporta como uma conjunção adversativa, letra B, porém. Vamos relembrar, então? As conjunções com valor de oposição ou valor adversativo são mas, contudo, no entanto, todavia, porém, entretanto, dentre outras, que você pode pesquisar por aí também. Existem expressões que podem ser usadas e a gente vai ver isso nas próximas aulas. Vamos ver o exercício. Diante de tantos afazeres, o narrador do texto indica que seriam necessárias 29 horas para realizar todas essas tarefas. Isso seria possível? Explique. Então pense um pouquinho e eu já volto com vocês.
E aí, o que você respondeu? Nesse caso, por que ele diz que diante de tantos afazeres ele teria que ter 29 horas? Isso é possível? Por que não é possível? Porque um dia tem 24 horas, é por isso que não é possível. Na verdade, se você fizer 20 horas de afazeres, você já não consegue, porque nós temos que dormir pelo menos por 8 horas, né? Então, a dica que eu dou, se é que eu posso dar alguma dica para você, é não ocupe o seu dia todo. Deixe um momento para você descansar, para você estar com a sua família, para você aproveitar. Vamos ver. Então, a correção seria impossível, porque o dia tem 24 horas. Então, o nosso próximo quiz diz o seguinte: qual foi a solução indicada pelo narrador? Letra A, selecionar as mais importantes para a sua vida? Letra B, estipular metas e lutar pela realização delas? Letra C, quebrar as regras sociais e fazer o que tiver vontade? Ou letra D, fazer várias ações ao mesmo tempo? Então, você vai ter um tempinho e nós já retornamos. E aí, o que você respondeu? A resposta correta é fazer várias ações ao mesmo tempo. Você lembra daquela parte em que ele diz para tomar banho com a água, com a boca aberta, aí assim você bebe água e já escova os dentes? E você chama os seus parentes e os seus amigos ao mesmo tempo para poder interagir com todo mundo? Então é essa a resposta correta. Relembrando, os modos verbais são formas usadas que indicam a intenção de quem está falando. Eles são 3. O indicativo, que é uma ação certa e real. Subjuntivo, que é uma ação possível, porém incerta, que ainda não foi realizada. E o imperativo, que indica a ordem ou pedido. Aqui nós temos alguns exemplos. Melhor, inclusive, ampliar, aproveitar, você vai passar ali várias horas. Esse é o indicativo. Já o subjuntivo, ainda bem que somos crescidinhos, senão ainda teria possibilidade, né? E o imperativo, que é o que nós vamos estudar agora, que é beba o vinho, coma a maçã. O imperativo é quando eu tenho uma ordem ou um pedido. Então vamos ao exercício número 3. Releia. É o meio do dia e depois da cerveja, do vinho e da maçã, tenho que ir ao banheiro. E lá no final ele diz, viva a vida com bom humor. Esse trecho do viva a vida com bom humor está em que modo verbal? Você vai ter um tempinho para responder e nós já retornamos.
modo verbal que foi utilizado aqui foi o imperativo, que é aquele que indica uma ordem ou uma sugestão ou um pedido, ok? Nosso último quiz. Nos trechos abaixo, qual alternativa não apresenta o modo imperativo? Letra A, é o meio do dia. Letra B, não esqueça de escovar os dentes depois de comer. Letra C, chame os amigos junto com seus pais. Letra D, beba o vinho com a maçã e a banana junto com a sua mulher. Responda esse e nós já voltamos. E aí, o que você respondeu? Vamos ver a resposta certa? Resposta certa, a letra A, é o meio do dia, porque em todas as outras nós temos palavras que estão no modo imperativo. Não esqueça, chame, beba, coma, todas elas têm uma sugestão, um pedido, ordem, ok? Então, resumindo, na aula de hoje nós verificamos o estilo da linguagem e o modo verbal imperativo. Também relembramos o uso das conjunções adversativas e analisamos informações explícitas em um texto. Espero que você tenha gostado e nós nos vemos nas próximas aulas. Muito obrigada e até mais!